Olá, corajosos, corajosas, corajosos desse Brasil. Eu e Demauro estamos aqui nesse episódio para falar de estresse. Porque eu tô estressada, o Bruno tá estressado e a gente já quer começar com fala sensacionalista que é: o estresse mata. Massa. Cíntia Cruz. Inclusive, gente, esse episódio não vai causar estresse em você. Então, vamos colocar uma música de fundo, de relaxar. Porque eu descobri tanta coisa de estresse aqui. Eu vou começar a dizer assim, ó. O estresse, ele causa câncer, afeta o nosso DNA. O DNA que vai ser alterado para futuras gerações, ou seja, vai afetar os nossos filhos e netos. Imagino que já não foi afetado até chegar a gente. Imagine. Ele causa a perda de apetite sexual na relação, vai ficar broxa, faz... O estresse, e não é o estresse assim acumulado por um período longo, não, o estresse normal. Então, vou falar com calma, vou pegar o meu estresse e vou colocar aqui do lado, porque eu não quero causar estresse no ouvinte. Mas, meu Deus do céu, que Olha, loucura. a gente resolveu gravar esse tema porque estamos estressados, cada um por um motivo aqui, né? Eu tô estressado porque eu sou mulher, eu sou brasileira, eu tô vivendo no Brasil, então assim, você tá. Ah, eu não sei em que ano você tá ouvindo a gente, mas ó, 2026 não tá fácil, sabe? É cada notícia do Congresso, é cada coisa que é votada, não é votada. Olha, meu Deus, a galera contra o 6 por um, ó, contra Trabalhar a menos queda horas. da escala 6 por um, né? Enfim. Aí eu sou obrigada a ver aquela mulher de coroa de flor falando, olha, enfim, é isso, tá? Tô estressada. Então, vamos lá. Vamos falar da biologia do estresse, Bruno. Vamos começar pelo nosso corpinho, né? Quer falar Biologia do alguma coisa estresse, antes? Cintia Cruz. Você quer falar sobre seu estresse antes ou você já quer biologia mesmo? O meu estresse é minha própria escolha, né? Então eu causo o meu próprio estresse. É diferente, é tipo, você falando do seu estresse, eu pensando, meu Deus, eu apliquei o meu próprio estresse em mim, que é, ouvinte, eu decidi, depois de adulto, voltar e fazer a faculdade, entendeu? Então é tipo, tô feliz, tenho minha carreira, tipo, mas tô com tempo livre, o que que eu vou fazer no tempo livre? Vou estudar, por que não? Por que não vou estudar? Meu, E e aí, ainda tá fazendo a pós pra fazer companhia pra mim, maravilhoso. Não, mentira, eu sei que você tá fazendo a pós porque você quer fazer a pós, mas eu não precisa, sinto, puta merda. eu prefiro sentir que é pra fazer companhia pra mim, entendeu? Então, Ah, além pela, de tudo, gente, ele trabalha, ele faz a faculdade, ele faz a pós de final de semana comigo. É, por que, Demauro? Por que será que Demauro tá estressado? eu vou tomar o meu café aqui, com o ar-condicionado ligado. E vou. Vamos lá, Cintia Cruz. Vamos continuar para eu Ó, continuar vamos o lá. exercício aqui de respiração. O estresse, ele pode ser agudo, né? Ali, pontual e tal, ou ele pode ser crônico. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. E o que acontece no nosso corpo com o estresse agudo, que é o estresse pontual? Então, digamos que você tá atravessando a rua e vem um carro pro seu lado, vai gerar, você vai ter um né? Que é aquele estresse ali agudo, pontual. Então, o seu corpo vai se organizar para você dar conta daquilo. O seu coração vai, na hora, né? O que que você vai sentir de imediato? O coração dispara, dá aquele frio na barriga. E você tem um reflexo de pular para a calçada e tal ali para Aquele que o tentar não coração morrer. dá aquela disparada, você sente depois até o sangue voltando, assim, parece pra veia, né? Que aconteceu. Né? É. Só que aí, gente, que nesse estresse agudo, o que acontece é o seu corpo ele vai ter um pico ali de cortisol para você lidar com essa situação. Então, o seu batimento cardíaco muda, a organização do seu sangue muda, inclusive o seu corpo ele vai fazer uma escolha que é: precisa fazer digestão? Não, né? Tá lutando pela vida, não precisa. Precisa sei lá, reproduzir, então ali, útero, toda a parte ali, não precisa. Sistema Ele imunológico. escolhe sistema. Ah, precisa de sistema imunológico agora? Não, agora a gente precisa lutar ou fugir dessa ameaça. Só que isso é no agudo. Depois que você vai pra calçada, você fala, ai, que susto, meu Deus. Você vai se acalmando, o coração vai voltando, porque a gente tem um sistema interno de regulação desse estresse. Então, o seu cortisol baixa, e a coisa vai se estabilizando ali e tal. Beleza. Entenderam o agudo. Só que e no crônico? E quando no seu dia você tem vários carros
quase te atropelando a cada minuto. Então, o e-mail Barra que o chega... e-mail chegando. Desculpa, fala a E-mail mesma chega... coisa. E-mail chegando, exatamente. O e-mail, a mensagem, o Slack, o Teams, a reunião, o negócio que você lembrou que você esqueceu de fazer, a professora do seu filho te mandando mensagem. Então, o que acontece é que esse que você teve lá com o carro freando e tudo isso, no seu trabalho, parece que esse negócio se mantém lá em cima. Então, é tanta situaçãozinha acontecendo ao mesmo tempo e sem dar tempo de você se reorganizar, que o seu sistema quebra. Então, o seu corpo deixa de entender de verdade o que é ameaça e ele continua ali com cortisol alto, com o sistema de alerta ligado, com a amígdala, né, cerebral ativada, e aí você não consegue voltar. E qual que é o problema, né, disso? O cortisol, ele é algo que é importante para o seu corpo, mas desde que ele fique por pouco tempo correndo daquela maneira ali, né? Porque, enfim, não vamos demonizar o cortisol também, né, gente? Quando a gente acorda de manhã, o seu cortisol, ele tem que estar alto para que você tenha motivação ali de sair da cama, começar seu dia. Então, você começa o dia com o cortisol alto, mas não é esse cortisol nesse nível do susto, do atropelamento, né? Ele tem ali uma escala que ele vai subir no começo do seu dia. No final do dia, ele precisa baixar para... Ai, Pra você esqueci o nome dormir, conseguir da... relaxar, né? Você quer o dado. que é a melanina lá. Melanina não. Eu sempre falo melanina. Como chama? Enfim, o hormônio que vai fazer você pegar no sono e tal. Enfim, por isso que a higiene do sono é importante. Então, a gente tem um ciclo natural de cortisol no corpo. O que acontece é que o estresse, ele não deixa esse ciclo natural do cortisol acontecer. Então, você começa o seu dia com cortisol alto e vai até meia-noite com cortisol alto. Em outras palavras, né, envenena o seu corpo. Ficar com cortisol tão alto durante o teu dia inteiro. Eu achei muito legal essa Melatonina. Lembrei. melatonina. Melatonina. Sempre esqueço. Sempre confundo. Tá na casa ali, tá na casa. E Pertinho. nessa pesquisa a gente fazendo, eu lembrando assim, eu fazendo a pesquisa e o meu cortisol aumentando. Porque eu pensando, meu Deus do céu, o estresse faz a gente ficar doente. Mas o estresse também é necessário para que a gente viva a vida, né? E que aconteça, como a gente falou, né? Não o estresse em si, mas como é a palavra mesmo? Cortisol, que é criado durante o dia. Talvez não aconteça tão no pico de manhã, assim, né? Pessoas têm níveis diferentes. Talvez você acorde querendo dormir, não querendo sair da cama nada, e depois só depois do almoço que você realmente acorda de verdade. Então tem esses níveis diferentes, né? Mas como eu achei super interessante também, dessa importância positiva do cortisol, e talvez eu esteja pulando um pouco mais aqui pra frente, que é, ele também acontece quando a gente tem prazo, né? Que é aquilo lá, você tem um prazo, por exemplo, tem que entregar um trabalho até sexta-feira. Aí o meu cortisol vai estar ali, ele vai ser motivacional, como a ansiedade também é motivacional, né? Que é, se eu não entregar sexta-feira, não passo, eu vou me lascar. Então, ou vou ser demitido, né? Então o cortisol, a ansiedade vai te ajudar a completar aquela tarefa. Um dos problemas que a gente tem muito hoje é que tipo, o quanto que a gente não tem tarefa quase todos os dias. Então pensa assim, o estresse, o cortisol tá alto ali todos os dias por algum motivo. E a ansiedade também tá ali por algum motivo que se completa. Assim, os dois dão a mão e vive essa vida feliz com a gente. E a gente, e eu vou repetir aqui porque isso me marcou muito, vai adoecendo todos os dias com esse nível de estresse alto. E o que a gente faz para relaxar? O que a gente faz? A gente abre rede social para relaxar. E quem que relaxa com rede social se não é para ficar com mais raiva ainda quando abre rede social? Tem aquele gráfico do estresse que eu acho ótimo pra gente visualizar essa coisa do quanto o estresse pode ser legal, mas também pode ser prejudicial, né? Que é aquele gráfico do ao contrário, né? Então, se você tem produtividade versus estresse aqui no gráfico, né? Existe quanto mais estresse você vai tendo, mais produtividade você vai ter, até que você chega no pico ali do U, que é um platôzinho, e aí começa a cair. Então, essa coisa do, eu tenho um negócio pra entregar agora, peraí, você vai lá e consegue fazer e tal, acontece de fato. Só que quando isso se mantém muito na linha do tempo, chega uma hora que não dá, você entra num platô e aí você começa a não conseguir produzir.
observem isso no dia a dia de vocês, né? Você chega de manhã, tem um monte de coisa para entregar e tá atrasado, não sei o que, né? Você até rende na parte da manhã. Mas provavelmente na parte da tarde já começa a ficar muito mais difícil e mais pesado e tal. E uma outra coisa do estresse crônico, que eu acho muito séria, que a gente falou no começo do episódio, que é quando o estresse é crônico, quando ele se mantém, quando o seu corpo o tempo inteiro está escolhendo se proteger ao invés de fazer as funções básicas, ele também deixa de produzir o que você precisa para o seu envelhecimento não ser precoce. Ele começa a produzir substâncias que podem gerar tumores, contextos ali cancerígenos e tal. A sua imunidade cai, então a sensibilidade, vulnerabilidade para qualquer tipo de doença aumenta muito. Então esse sistema ele coloca o seu corpo em risco sem que você se dê conta. E quem sofre de estresse crônico e tem um trabalho muito estressante, uma vida muito estressante, sabe disso, né? A coisa vai virando uma bola de neve, porque aí entra num outro lado que é super sério, que é o sono. E aí, quando a gente pensa na biologia, né, no impacto e tal, estresse e sono, eles estão ligados, porque quando você está estressado, você tem dificuldade de pegar no sono. É o que eu falei, né? Você não consegue entrar, a melatonina não vai ser produzida porque seu cortisol tá lá no alto. Lembra? No corpo, melatonina e cortisol, eles estão sempre... se um tá alto, o outro tá baixo. Sempre assim. Aí você não dorme direito. E aí, quando você não dorme direito, a qualidade do seu sono cai, você dorme muito pouco, você não dá a janela que o seu cérebro e o seu corpo precisa para armazenar as memórias, elaborar emoções do dia, regenerar o teu corpo. E aí quer dizer que no outro dia você vai continuar estressado, porque a tolerância a emoções fortes fica muito menor, então você fica muito reativo. E aí você vai ter, esse dia vai produzir ainda mais estresse. Isso quer dizer que você não vai dormir bem. Então é um ciclo que não tem fim, sabe? Você viu aquele dado da pesquisa que fala dos estudantes, né, que fizeram a pesquisa lá, acho que com não sei quantas semanas diminuíram a quantidade de sono dos estudantes para 5 horas por noite. E o quanto o estresse aumentou, a qualidade, né, de estudo, as notas foram afetadas por conta disso. Essa pesquisa relaciona também aquele que me fez lembrar que é quando você vai pra balada, assim, e você chega de manhã em casa, que você não dormiu a noite toda. Aí você vai e Não, dorme. Você não, fale por outras pessoas que eu não faz anos que eu não sou mais essa Então, pessoa. mas quando você, há uns 2 anos atrás, quando você tinha 20 anos ainda, assim, que fazia isso, que aí no domingo você tá como? Você tá destruído. E por que você tá destruído? Não é só pela privação de sono, é porque esses efeitos todos do estresse, desse cortisol, de tudo isso, tá no nosso corpo no talo, tá no máximo. E eu achei isso muito maravilhoso, não nessa cagada toda que acontece na vida, né? Mas justamente nessa privação do sono e tudo mais, e como isso acontece. E eu tava até vendo uma outra coisa que acabou não entrando aqui na pesquisa, que era sobre pequenos cochilos e tudo mais, como isso acontece, sabe? Como realmente um pequeno cochilo, para quem trabalha muito ou tá muito estressado, é muito bom, mas logo após de um pequeno cochilo, o nosso cérebro tá num estado todo cagado. Dependendo do que você faz, dependendo do horário. Então é tipo, por exemplo, quando a gente tá fazendo um negócio no trabalho, precisa escrever e-mail, precisa fazer alguma coisa assim. Eu vejo quando eu tô no estresse muito elevado, é que eu tô pensando uma coisa e eu escrevi uma outra palavra, assim. Eu vou reler o meu e-mail, vou reler a minha mensagem, tipo, que palavra é essa que eu escrevi aqui? Não foi o corretor, foi a minha cabeça, pensou numa coisa e eu escrevi outra coisa. E eu pensei, agora é o momento que eu tenho que parar e tomar um sorvete, dar uma caminhada, porque o cérebro tá indo pro caralho. E essa pequeno exercício, essa coisa de cochilar e tudo mais, é uma coisa muito boa. Pequenos cochilos que ajudam a diminuir o estresse. Mas é uma coisa que um dado que é, quando a gente volta depois do cochilo, o nosso cérebro ainda está meio desligado. E tem que esperar um tempo para que ele volte, para que tudo mais funcione nesses picos e tudo mais.
E nesse da adolescência, do que você trouxe da pesquisa, eu não lembro os números exatos, que eu sou péssimo de lembrar número e nome científico, mas eu lembro da privação que eles fizeram dos adolescentes, acho que eram só 2 horas de sono, não foi que eles privaram por noite? Não, Acho que por 5 horas. 5 horas? Ah, eu achei que tinha sido É, menos. eles dormiram por 5 horas, que, enfim, pro adolescente é pouco, né? Porque eles precisam de bem mais horas, bem, né, mais. Então, eles privaram de 2 a 3. Eu tinha pensado pelo outro lado. Eles dormiram 5 horas ao invés de dormir 7, 8 horas, né? Ah, E o sim, quanto isso já tá. tinha um impacto negativo tremendo e o quantos outros dias precisavam ainda e até semanas para que se recuperasse o estado de anterior. E isso eu lembro Demorou, também. acho que acho que eles demoravam, mesmo depois que o sono voltava pro normal, acho que de 2 a 3 dias para que realmente houvesse uma regulação. E teve um outro dado de sono que eu achei interessante na pesquisa, que é mais a longo prazo, não foi só com adolescentes, que é a diferença de sono entre os dias da semana e os finais de semana. Porque tem muita gente que durante a semana dorme, sei lá, 7 horas, 8 horas que seja, enfim, mas no final de semana dorme 12. Dorme, sabe, aquela pessoa que acorda meio-dia. É, se você tem uma diferença, o dado da pesquisa foi esse, né? De mais de 2 horas. Então, se você, sei lá, dorme 7 horas durante a semana, mas no final de semana você dorme 10, 12, a longo prazo, a chance de desenvolver depressão é muito maior, porque essa oscilação de sono também gera impacto no corpo, quando essa oscilação é muito grande. Porque 2 horas, seu corpo ainda absorve ali, né? E tal. Agora, mais do que isso, e por que eu achei esse dado legal? Eu vejo nos meus pacientes, a maioria que está em burnout, processo, né, de burnout, ou está com estresse muito crônico, e não ainda burnout, mas o estresse crônico, dorme muito no final de semana. Porque tá exausto, tá com a cabeça exausta, quer meio que Compensar. compensar o sono da semana e tal. E aí no final de semana, às vezes, dorme o domingo todo, dorme o sábado todo. Então, isso vai ter um impacto também, né? Eu sei que a pessoa faz isso porque ela tá sem forças, enfim, não aguenta mais e tal, mas você também tá desregulando o seu corpo agindo dessa maneira. Eu tenho um relógio que eu tenho, ele faz o monitoramento do meu sono e também o nível de estresse durante o dia e dormindo. E eu sempre dou uma olhada nele. Eu não olho muito porque olhar muito me dá estresse de ver os dados, assim, principalmente nesse período agora de provas, que eu fico mais estressado, né? Mas eu vejo o que acontece e eu consigo ver justamente no gráfico que durante o dia tem os níveis de estresse e à noite o estresse continua. Eu tô dormindo, tá lá o sono bonitinho e o meu nível de estresse continua. O meu corpo tá passando pelo nível de estresse parecido com o nível de estresse durante o dia. Ou seja, tá cagado? Não é uma coisa que a gente. Eu vou dormir que melhora. O estresse E continua você naquilo acorda constante. cansado? Porque normalmente quem se mantém assim, né, o estresse à noite e tal, cortisol alto, essas coisas, acorda sempre com uma sensação assim de que não descansou de verdade, que o sono, né, ele não foi rejuvenescedor. Então, isso é uma pergunta que a resposta é sim e não. Mas desde que eu li esses dados aqui, eu vou responder que eu odeio como eu me adaptei ao estresse. Porque o estresse é muito ruim para nós, como nós estamos descrevendo aqui, porque quando eu tenho coisas para fazer, muitas coisas para fazer acumuladas, são coisas que me motivam. Então eu posso acordar, eu posso ver que o meu estresse está ali, mas se eu tenho que entregar, se eu tenho que fazer, eu vou acordar mais cedo, vou acordar e vou acordar disponível a fazer o que precisa ser feito. E aí o que acontece é, depois que termina tudo, aí eu fico destruído e o meu corpo precisa de voltar no que aconteceu, né? De voltar no tudo que foi cagado. Então isso é algo que eu vi aqui que eu quero não fazer mais, depois de estudar essa pesquisa, por ter me adaptado, e justamente algo que acontece aqui, que é a gente consegue se adaptar, porque o nosso cérebro é maravilhoso, e ele consegue se adaptar a esse nível de estresse elevado, com pré-burnout, ou seja lá em que categoria que a gente se entra, até o momento em que justamente você vai pro burnout e você se lasca todo. Mas é muito relativo isso do eu dormir estressado e acordar cansado ou não.
Porque é justamente isso. Se eu não tiver nada pra fazer naquela semana, eu vou acordar cansado, se eu tiver dormido estressado. Mas se eu tiver coisa pra fazer, eu vou acordar Você disposto não no que consegue precisa nem fazer. sentir, porque você Não tá consigo muito nem sentir. orientado ao que você tem que entregar. É, Mas é. se você tá ouvindo a gente, né? Você que tá ouvindo a gente, é importante olhar para a qualidade do sono. A gente sempre vai olhar para sono num contexto terapêutico, né? Assim, porque qualquer coisa que tá andando errado, o seu sono vai ser afetado. E ele fala, né? Ele conta pra gente o que tá rolando aí. E uma outra coisa que o estresse crônico gera são os pensamentos ruminantes. Sabe aquela coisa que você fica pensando de ir e volta o pensamento e você fica ali ruminando aquele pensamento e tal. Então, é por isso que nas abordagens, nas terapias cognitivo-comportamentais, a gente olha muito para que tipo de pensamento a pessoa tem. O que ela pensa durante o dia, o que fica voltando na cabeça dela. Porque não é só olhar para o contexto externo. Ai, meu ambiente não está ajudando muito, meu ambiente é estressor. Tem que olhar para o seu ambiente interno e entender que tipo de pensamento você alimenta, enfim, né? Para onde tua cabeça está indo também. Essa parte do estresse é um potencial de risco para depressão, né? Como a gente trouxe aqui, eu estava vendo uma reportagem, na verdade, que eu não reparei que era relacionada, mas hoje, por coincidência, você começa a fazer pesquisa e as redes sociais começam a te mostrar coisas parecidas do que você estava pesquisando, né? E apareceu essa reportagem, eu não lembro se foi feita no Rio de Janeiro ou se foi feita no Brasil todo. Então peguem nessa amostra, que talvez seja só o Rio, não o Brasil, mas 1 em cada 5 pessoas que estão na universidade tem pensamentos suicidas. 1 em 5. Que é justamente pelo nível de estresse de que acontece, a quantidade de tarefas e coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo. Então, é um estresse elevado, que tem já um potencial à depressão, por causa do estresse estar elevado e o corpo cansado, né? O corpo querendo resolver o problema e resolver o problema sendo forçado aquilo, que a gente se força, né? A entregar as coisas. E os universitários têm de 1 em 5 pensamentos suicidas. E é um número muito alto É alto. disso. E um nível completamente. A universidade é um local de estresse, né? Você pensa, tem que trabalhar, tem que estudar, responsabilidade, tem que pagar aluguel, tem que pagar conta, tem que ver transporte, tem que fazer trabalho e prova e tudo mais. Então, esse nível fica mais elevado mesmo. Dessa resolução, né? Que de problema que o pensamento suicida é uma coisa disso, né? Você tá num local tão estressante, numa coisa tão profunda, entre outros milhões de coisas, que uma das soluções é a pessoa pensar em suicídio para resolver o problema, né? Que não resolve, não é isso. E pensando nessa linha do tempo, assim, do estresse, né? Então, quando você é exposto demais ao estresse muito cedo, quando você é criança, o prejuízo cognitivo ele vai ser observado ali na adolescência e na vida adulta. Não quer dizer que todo mundo que sofreu estresse ou negligência na infância vai ser um adulto com algum tipo de questão de saúde mental, mas é um marcador importante. Então, e a gente percebe, quem dá aula, quem convive com criança, a criança que não tem base segura em casa, ela vai ter mais dificuldade para aprender, para absorver, porque a gente acabou de explicar. O estresse, ele vai atrapalhar na sua memória de trabalho, na sua memória de curto prazo. Imagina isso para uma criança que o repertório está sendo construído, o cérebro não está pronto e tal. Já na adolescência, que a criança tá né, a pessoa tá um pouco mais madura e tal, aí ela já tem uma percepção de mundo maior e a possibilidade de suicídio acaba aparecendo muito mais. E lá na vida adulta mesmo, aí a gente tem o burnout, que está relacionado a esse estresse do trabalho, né? Quando você olha ali para aquele trabalho e nada mais faz sentido. E aí, dentro da nossa pesquisa, eu achei um dado muito interessante que foi o de. Na pesquisa que fizeram, na meta-análise, né? Pegaram várias pesquisas, analisaram e tal. Existem 88 definições de burnout. Gente, 88 é muita coisa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem no contexto
científico, acadêmico, a gente tem, de fato, uma... Uma Ai, qual solução que é a só, né? palavra? São Mas várias assim, categorias, né? não tem um acordo de fato do que é o burnout. E dentre essas 88 definições, também existe a possibilidade do burnout ser enquadrado num tipo de depressão. Porque a depressão é quando a gente perde a vontade de fazer as coisas, né? E a gente perde a capacidade de sentir prazer, que são os sintomas que o burnout traz. Só que o burnout ele tá atrelado a um contexto de trabalho. Ele está vinculado àquele contexto. Por isso que cuidar do burnout, quando só o paciente cuida, então ele vai para terapia, vai para o psiquiatra, faz o tratamento, mas o ambiente de trabalho não muda, ele melhora, volta para o ambiente e vai piorar de novo. Então, é um tratamento que a empresa precisa ser olhada também. Por isso que essa mudança de lei que teve aqui no Brasil, da NR1, né, de colocar as questões de saúde mental como passíveis de multa para as empresas e tal, causou um burburinho aí e tudo, mas é um ponto importante, porque não adianta o paciente fazer o tratamento sozinho se ele vai voltar depois para um ambiente que continua a adoecê-lo e é um ambiente estressor e tal. O Drauzio Varela fez um vídeo há pouco tempo da depressão funcional, como ele chamou. Eu vou colocar na descrição aqui depois, caso você queira ver. Acho que é um vídeo curto, mas ele fala disso, né? De que que é um nível de depressão, ele deu um nome para fazer um pouco mais sentido, mas mesmo num estado depressivo você ainda produz, e aí você pode não categorizar como uma depressão, mas você não tem mais alegria nas coisas, nas pessoas, na comida, e você só acaba sendo funcional. Você só tá sendo um ser humano funcional, produzindo as É. coisas. E isso E, e é um efeito prolongado, né? Desse estresse, de pré-burnout e tudo mais. E falo pré-burnout justamente porque quando o burnout, apesar de ter 80 e poucas, eu não lembrava disso, 80 e poucas classes diferentes, variações de burnout e tudo mais, eu chamo de pré-burnout enquanto você ainda não se lascou tudo que você não consegue nem trabalhar mais. Porque pra mim o burnout justamente é o quando você já foi pro caralho. Mas não significa que antes também já não tenha ido, né? Que você já esteja uhum. no local ali todo cagado. É triste as pessoas terem essa percepção do que é o burnout. Então é isso, né? Aí a pessoa, se ela está com burnout, ela não pode fazer mais nada, acabou, tem que estar em casa trancada, enfim. Porque a própria pessoa, o próprio paciente está passando por aquilo, ele também desacredita. Ele fala, não, mas ontem eu fui conseguir a feira. Ontem eu arrumei minha casa. Ou, mas a reunião que eu participei ontem foi legal. Sim, porque isso oscila. Teve um caso agora recente que eu vi que, ai, gente, olha, a professora estava afastada da escola por burnout. Foi um caso que saiu aqui nas redes sociais, enfim, não é paciente, nada disso, né? É um caso que ficou famoso aqui no Brasil. E aí ela estava afastada por burnout e uma das mães da escola a viu num café com uma amiga. Tirou uma foto dela e mandou nos grupos: Nossa, afastada quer dizer, pra dar aula tá com burnout, mas pra tomar cafezinho com a amiga, tudo bem. E aí isso rodou nos grupos e tal, enfim, né? Acabou chegando na moça e tal, na professora. Mas o que aconteceu? Ela estava no café com a psicóloga dela, porque o nível de burnout dela estava tão alto que a psicóloga teve que fazer aquelas intervenções que você vai aumentando a exposição a público. Então, é uma espécie de acompanhante terapêutico, sabe? Você vai com o paciente, sei lá, dá uma volta no shopping, vai ajudando ele a fazer regulação emocional. Então, levou ela para o café, tinha gente. E assim, e mesmo que não fosse a terapeuta, né? Então, no caso, o que a mulher viu, a mãe lá da escola viu, era parte do tratamento da moça. Mas mesmo que não fosse, qual o problema dela estar com burnout e ter conseguido um dia sair de casa e tomar café com uma amiga? Entende como a mentalidade das pessoas é pequena, rasa, e existe uma ignorância gigantesca em relação a esses assuntos hoje em dia, por mais que tenha mais informação. Mas ainda assim não é suficiente.
É. E pessoa arrombada tem em todo lugar, né? Que essa é a minha Porra, classificação de puta merda. porra. Todo mundo é médico e especialista. Meu Deus. E aí, tá, e tem uma coisa que a gente precisa falar que é muito importante, que é a relação cérebro-intestino. Né? Essa tem uma frase Precis... aqui, Cíntia Cruz, que eu pensei enquanto lia essa parte da pesquisa, que é: quem caga bem é feliz. Essa é a simplificação da vida. Tá bem, sabe? Porque, gente, a gente sabe que, já sabemos hoje, que a serotonina, que é a famosa, a que a gente busca tanto, ela acho que 80% dela é 90. produzida, 90%, 90. nos intestinos. Então, a microbiota intestinal, ela é fundamental para o seu estado emocional. E o que acontece hoje? A nossa alimentação, muito baseada em açúcar e ultraprocessados, ela não dá para a microbiota o que ela precisa. Então, às vezes, você está alimentado, você comeu o dia inteiro, só que você só comeu carboidrato. E a microbiota intestinal, ela precisa de fibra, ela precisa de proteína, muito mais do que açúcar. Então, você está comendo, mas você não está se alimentando de verdade. E aí você não consegue produzir hormônios e esses neurotransmissores e tal, que são importantes. Então, quando a gente fala que o tripé, né, da saúde mental é exercício, alimentação e sono, E cagar bem. sabe, fazer cocô bonito, é, não é exagero, gente. A alimentação, o intestino, o funcionamento do intestino, ele é mega importante e é muito negligenciado. A gente não se hidrata bem, não toma o tanto de água suficiente, aí o intestino não funciona direito, não consome a quantidade de fibra que precisa. Então, não dá para negligenciar a alimentação quando a gente está falando de estresse. Eu não sei porque eu ri tanto quando eu li essa parte, mas eu achei sempre maravilhosa de pensar. São Ah. o nosso segundo cérebro, o nosso intestino, o nosso segundo cérebro se comunicam e boa parte da nossa alegria vem do nosso intestino. Que coisa maravilhosa. O conhecimento, Cintia Cruz, é algo A tão gente gostoso. valoriza tanto o cérebro, né? Mas o rolê tá lá no intestino, entendeu, Em cagar gente? bonito. E Não você precisa. sabia que. Ah, Diga, fala. diga. Não, eu ia falar que não precisa ser sempre cagar bonito, né? Cagar pode ser várias coisas diferentes. Mas cagar bonito também é super valorizado. Bom, quem assistiu o Irmão do Jorel sabe muito bem, né? Que a avó dele sempre falava: come abacate pra fazer cocô bonito. É isso, né? Tem que se alimentar direitinho. Ó, você sabia que o estresse, ele é diferente pra homens e mulheres? Sabia porque fizemos essa pesquisa junto. Você podia mentir, você podia falar: não, Cintia, eu não sei, me conta. Antes de fazer essa Aqui, pesquisa, ó. eu não Ah, eu sabia. não sabia. Não, não, mas eu não sabia, Cintia Cruz. Me conte, que eu não sabia. A gente, e aí, nossa, isso é muito problemático, né? Porque grande parte das pesquisas e por muito tempo a ciência, ela usou homens brancos para usar como base e referência para medicamento, para criar índices e tal, enfim. Só que o corpo da mulher, ele é muito mais sensível ao estresse do que do homem. Eu acho, aí é a minha hipótese, né, suposição da minha cabeça, mas eu acho que como a gente fica grávida, tem a questão, né, da gestação, tudo isso, eu acho que estar mais acionada para estresse é importante para manter, para preservar a espécie, né? Então a gente é muito mais sensível ao estresse. É, dentro da pesquisa que a gente estava fazendo aqui, eles trouxeram um dado que eu achei que eu não conhecia, que chega um ponto do estresse em que as mulheres, elas, assim, elas vão ficando ativadas, tipo, sabe, não tem fim aquilo. E os homens não, chega um momento que eles, aquilo deixa de afetá-los. Parece que chega uma hora que o homem desliga, né? Você falou isso, eu me adaptei ao estresse. Eu acordo bem se eu tenho alguma coisa pra fazer e tal.
talvez o que você esteja falando, né, por ser homem, é que você já rompeu esse nível de impacto do estresse em que isso já, você parece que você está vivendo normalmente, mas na verdade o estresse está lá acontecendo. Na mulher, isso não acontece. Ela vai ficar estressada, tipo, ela não tem essa chavinha interna que desliga essas reações por estresse. Só que, por outro lado, as mulheres se regulam com mais facilidade, né, segundo a pesquisa. E aí, se regular, eu entendi que ele está falando muito mais de comportamento do que exatamente que ela tá conseguindo, baixou o cortisol, sabe? Tá, né? Porque não tem como você se regular internamente. Você não, vou baixar meu cortisol, pera aí um pouquinho, pronto, baixei, não é assim. Só que, de novo, a minha hipótese é que também, culturalmente, a gente é meio forçada a expressar, exteriorizar menos esse estresse, porque senão a gente é histérica, é louca, é barraqueira e tal. Então, eu acho que essa coisa da mulher ter a regulação com mais, entre aspas, facilidade, é um impacto social sendo mostrado, assim, né? Então, ela tem que dar conta desse estresse dela. Se a gente pensar também, quando o indivíduo está estressado, ele acaba sendo mais seco, né? Mais direto, mais, vou pôr entre muitas aspas aqui, eficiente. Porque eu acho que é justamente isso que é algo valorizado no homem, principalmente no ambiente de trabalho, né? Um homem direto, um homem que fala o que vem na cabeça e põe pra fora. Aonde a mulher, quando fala o que vem na cabeça e põe pra fora, não é visto numa coisa assim. É visto como uma pessoa mais grossa, uma pessoa sem tato, é tipo, sem sorrir, tem que sorrir, coisa assim. Então eu sinto que também o estresse, como tem esses efeitos parecidos no homem e na mulher, né, do comportamento quando você está estressado de ser mais seco e mais direto, acaba sendo no homem já algo que é um comportamento valorizado e na mulher algo que é um comportamento visto como negativo, né, que mulheres muito diretas é algo visto como algo não positivo, assim, né, e se pensar no ambiente de trabalho também em high level da empresa, quanto mais direto, mais eficiente. Então, uma coisa de estresse maior também acaba proporcionando esse círculo vicioso que é a própria pessoa sendo mais direta, né? Nesse ponto. E me preocupa esses dados, né? Porque muitas medicações, elas são testadas em homens, só que a gente sabe que as mulheres, elas buscam mais o tratamento psiquiátrico, psicológico. E é muito comum acontecer da medicação não funcionar para mulheres, porque não foi testado em mulheres. Então, depois não sabe por que eu tô estressada, né? Com esse mundo. Fazer Como que a essa gente não se pesquisa estressa? também gerou estresse em você, Cintia Nossa, Cruz. Assim gerou como muito gerou em estresse. mim, gerou em você. Meu Deus, gente, meu Deus. Vamos falar da solução, então? Vamos falar do tratamento, vamos falar de intervenção, vamos falar como melhorar esse rolê? Mas eu queria falar uma coisa importante antes, Cintia Cruz, que eu já trouxe lá no começo, mas também estava parte dessa pesquisa, que era as redes sociais, que nós já falamos tantos aqui, é uma construção maravilhosa de se pensar que sim proporciona que a gente contate pessoas, que a gente aprenda, talvez esteja vendo esse podcast em cortes ou enfim, mas ela é perfeitamente alinhada e construída para que, quando a gente está estressado, a gente quer aliviar o estresse, a gente quer fazer coisas que desliguem a nossa mente, que a gente relaxe e não se foque em coisas, né? Ouvir uma música e tentar ler um livro ou ligar para alguém. E a rede social geralmente é o mais fácil, né? Porque já está ali na sua mão, no seu bolso. Só que a rede social é um criador de estresse gigantesco. Porque quando que não tem um vídeo de política aparecendo ali? Quando não tem um Nossa. vídeo de alguém discutindo na rua que você fica preso, que você está curioso? A fofoca, vou ver a fofoca. Uma gata com coroa de flor falando abobrinha, né? Exato. Você fica Essa eu não vi estressado. ainda, então não peguei esse nível de estresse. Mas, e aí o que acontece? A rede social cria o estresse e a rede social resolve o estresse. Só que ela não resolve o estresse, porque ela fica nesse círculo gostosíssimo de gerar dinheiro para quem é dono da rede social. Então, é um importante esse adendo aqui, Não. esse ponto. E tem, né? Tem o dado de mais de 3 horas por dia de redes sociais e tal. Eu acho que é o marcador ali para
gerar mais Estresse e ansiedade, depressão, mais né? estresse, Uhum. depressão, tudo isso. Então, tem gente que consegue, e são poucas as pessoas que têm essa coisa de, eu fico meia hora por dia, fico lá um pouquinho, me distraio e logo saio e tal. Mas a maioria das pessoas não é assim. Então, ao mesmo tempo que tem as mulheres, elas se educam muito a partir das redes sociais. Então, elas seguem muitas coisas que ensinam coisas. Então, elas aprendem sobre saúde mental, maternidade, paternalidade, tudo isso pelas redes sociais. Só que o excesso disso também é exaustivo, cansa, te hiperestimula. Então, não dá para ignorar que a rede social também é um pico, vai ser um pico de cortisol aí no seu dia e vai colocar o seu corpo em atenção também. É. E tem um outro ponto também que é aquele, e eu tenho um pouco disso e venho tentando diminuir, que é aquele fear of missing out, que é o medo de estar fora do que está acontecendo no mundo, sabe? O brasileiro adora um meme. Imagina, a Nossa. coroa de flores, não sei. Então, não tenho essa coisa, eu não vou Ai, participar Bruno, das eu queria tanto conversas. que essa mulher fosse um meme, mas ela é real, entendeu? Ela Então é, tem ela essa existe, ela tá ansiedade de lá. ter certeza que você não está perdendo o último meme, também é algo que proporciona. Mas E Cintia nos Cruz, adolescentes, principalmente, o FOMO é muito presente nos adolescentes e nessa coisa de estar fora da rede, não saber o que está acontecendo, sentir que não existe fora da rede, enfim. é o do adolescente, o adolescente que está crescendo num mundo de inteligência artificial e redes sociais, eu não tenho nem palavras de pensar o que passa na cabeça dessa pessoa. E eu só tenho um abraço virtual aqui para te dar, porque eu Pesado, acho que a gente precisa pesado. fazer um estudo sobre isso e tentar fazer um episódio sobre esse ponto. Bom, como começar a cuidar disso, né? A primeira coisa que a gente faz aqui na clínica, que o psiquiatra vai te indicar, que o psicólogo vai te ajudar a fazer, é voltar a aprender a respirar. O nervo vago, né, que liga o seu cérebro ao seu intestino, ao resto do seu corpo e tal, ele e que é essa estrada, né, que faz tudo que seu corpo precisa para entrar em atenção quando o estresse é agudo ou crônico, ele também é acionado ou desacionado pela respiração. Então, quando a gente consegue parar um pouco e respirar com calma, devagar, soltando o ar devagar, a gente vai mandando uma mensagem para o nosso corpo de que tá tudo bem, as coisas estão bem, não tem um perigo acontecendo. Só que não adianta você fazer um exercício, uma respiraçãozinha profunda, um, sei lá, um minutinho de manhã. Você precisa mandar essa mensagem várias vezes para o seu corpo durante o dia. Já falei aqui em outros episódios. Eu sempre faço com os meus pacientes o exercício de respiradinhas. Eles escolhem um totem, alguma coisa que vai fazê-los lembrar disso. Então, uma vela nova ou algum objeto que não estava na mesa deles de trabalho que eles colocaram lá para lembrar, para sempre que olhar para aquilo, mesmo durante uma reunião, mesmo no meio de um e-mail que você está escrevendo, parar e respirar com profundidade. Porque quanto mais estressado a gente está, quanto mais alto está o cortisol, mais rápido e raso você respira. Então, respirar com profundidade é dizer para o seu cérebro: ó, calma, tá tudo bem, viu? Não precisa estar acionado. Então, a respiração ela é muito fundamental. Primeiro item, precisa ter esse exercício de respiração. Se você quiser fazer uma aula de mindfulness, ótimo, mas se você não tem como fazer isso agora, né? Vai ser só mais um ponto de estresse na sua vida, ter mais uma coisa para fazer, exercícios de respiração. Inclusive, é o movimento de soltar o ar devagar, que biologicamente ajuda o nosso corpo a entender que o leão não está te comendo ou te perseguindo. Que maravilhoso que é o nosso corpo e a evolução de pensar que deu aquela, como o exemplo do carro no começo, né? Aquela travada, pulou para a calçada de volta, Você o seu para de corpo. respirar nessas horas. Quando Exato. você sente dor, É. não sei se quem tem personal, essas coisas, quando a gente tá treinando, que tá muito pesado, a gente trava a respiração, né? O personal, o professor sempre fala: respira, solta o ar. Por quê? Porque na dor a gente para de respirar, a gente trava ali, né? E soltar o ar é tipo, olha,
passou a dor, passou o estresse, né? Volta e tal. Então, respirar é muito importante. E Ah, esse ponto, pera, antes de ir, que é reforçar que tem que ser por pelo menos 5 minutos. Só dar uma soltada de ar, porque você tá com pressa, precisa fazer um monte de coisa. Não, você precisa parar pelo menos 5 minutos e fazer mas essa respiração. eu não falaria isso. Eu Não acho falaria? que, não, eu acho que se a pessoa consegue fazer os 5 minutos, em algum momento ela vai conseguir. Porra, mas Mas são 5 até minutos só? conseguir, às vezes não consegue, Bruno. O nível de ansiedade, de estresse tá tão alto que ela não consegue sossegar durante 5 minutos. Ela fica Ok. agoniada. Então, comece com um pouquinho, mesmo que seja uma e tal, mas colocando como meta que em algum momento você vai parar esse tempinho. Mas o importante é começar, é ir mandando essa mensagem pro seu corpo. Depois, nossa, quando a gente consegue, né, fazer os 5 minutos, 10 minutos, é maravilhoso, mas dependendo do nível de estresse, a pessoa não consegue. Então, não coloquem já de meta 5 minutos, porque você vai ficar mais estressada e vai mandar mensagem pra gente xingando a gente. Então, ouvinte, se eu te julguei porque você não consegue parar por 5 minutos, retiro o meu julgamento. Me desculpe pelo meu julgamento de 5 minutos. Entendi agora, Cintia Cruz. Muito obrigado. É porque o Bruno, gente, ele já fez a aula de meditação criativa, de respiração. Ele já incorporou, sabe? E ele é atleta também, né? O atleta não tá tão em dia assim, não. Mas eu até brinquei com a Cintia quando a gente tava falando disso. Eu lembro quando eu fiz essas coisas de meditação. Eu lembro que teve uma que eu meditei tanto que eu achei que eu ia desmaiar, que eu tava desmaiando. E eu pensei, Cintia Cruz, eu sou tão bom em meditação que eu desmaio quando eu medito. Mas isso não aconteceu, né? E não é Que pra acontecer eu isso. me entrego tanto que eu apago. Oh, meu Deus. Ó, segunda coisa que a gente precisa olhar é para onde está a sua atenção. Então, esse gerenciamento da atenção. Em que sentido? O quanto a sua atenção está no presente, no que está acontecendo agora, na tarefa de agora, no problema do momento. A ansiedade, ela vem muito desse vai e vem de atenção, né, atencional que a gente tem para o futuro e para o presente, futuro e presente. Tá na reunião de agora, pensando na próxima reunião. Tá fazendo o e-mail, mas já tá pensando que deveria estar fazendo o relatório. Então, os exercícios de atenção plena, de mindfulness, eles são importantes para ajudar você a ter consciência de onde está a sua atenção, porque muitas vezes a pessoa não tem nem a consciência de que a atenção dela fica pulando de um lado para o outro. E depois de conseguir manter a atenção naquilo que você está fazendo. Todo mundo sabe como é difícil hoje em dia assistir um filme sem ficar pegando no celular, se concentrar no e-mail do começo ao fim, sem mudar de janela ali 3 vezes antes de terminar de escrever um e-mail. Não consegue ler mais do que 2, 3 páginas de um livro. Isso tô sendo fofo, porque às vezes nenhuma página a pessoa consegue. Então, exercício de atenção, onde está a nossa atenção, é muito importante para fazer com que o seu corpo não ache que tem um perigo acontecendo sem que ele esteja. Porque quando você tá na reunião de agora, então tá tudo bem na reunião, a reunião tá de boa, você tá ali e tal, mas você já começa a pensar que a próxima reunião vai ser super puxada, que ai, é com o gerente tal, que é insuportável. Você tá trazendo o estresse para o momento presente que não deveria estar lá. Você nem tá na reunião, você nem sabe se vai ser estressante, você nem sabe se vai ser um saco. Só que você já criou né, seu próprio afogamento ali. Essa parte do estresse eu vejo que algumas coisas eu consigo. Por exemplo, o ler pra mim eu preciso de muito foco pra começar a ler, assim, sabe? Minha cabeça demora muito pra. Eu tenho que ler os parágrafos várias vezes no começo. Se eu sentar pra ler assim, eu tenho que ficar pelo menos uns 10 minutos lendo várias vezes porque o meu cérebro não tá computando pra ler um livro, né? E-mail eu consigo coisas mais curtas. E depois que eu consigo engatar, eu fico. Mas o quanto justamente é essa coisa da. A gente tá tão mudando tanta coisa, atenção e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que parar e ler um livro é algo, entre muitas aspas, tedioso, né? Que o nosso cérebro. É, Cadê a recompensa aqui desse negócio? Não vai estar no primeiro parágrafo mesmo. Vai estar quando você ficar preso na história que vai estar essa recompensa. Preso que tem na um fofoca tempo ali do para livro. acontecer, exatamente. É. E aí, a última dica é, claro, entrar e fazer um processo terapêutico que seja de uma linha, né, de uma linha terapêutica que tenha dados comprovados em relação a ansiedade, estresse, burnout, tudo isso, porque
por mais que as pesquisas elas tentem. Nossa, a gente tá bem difícil as palavras hoje, né? Eu queria dizer homogêneo, né? Elas tentam fazer com que tudo seja igual, mas cada pessoa tem suas questões específicas. Então, o processo terapêutico, ele vai olhar para quais são os seus pensamentos, quais são os seus gatilhos de estresse, como que você lida com isso, o que que você criou de comportamentos que não são saudáveis para dar conta desse estresse. Então, é isso, você tá estressado, você fuma, você pega no celular, você sai para beber e tal. Então, você precisa ter alguém olhando para suas questões específicas e criando estratégias para gerenciar. Não é uma exceção a gente criar uma intervenção com o paciente que não dá certo. Então, a gente testa. Vamos testar essa semana tal coisa. Volta na outra semana, não funcionou, não rolou. Então, vamos ajustar até que dá certo. É, também tem tentativa e erro no processo terapêutico, por isso que ele precisa ser semanal e a gente tem que ir acompanhando. É, Mas, não sei, assim, a maioria dos pacientes que eu recebo que estão em burnout ou que estão com um nível crônico de estresse, eles têm muita dificuldade de enxergar a solução. Tá tão aprofundado e mergulhado naquilo que não consegue, sei lá, sabe? Cogitar, parar após, ou cogitar não ter mais aula de inglês todo dia às 7 horas da manhã, porque tem que acordar muito cedo, sabe? Não consegue Uhum. nem olhar para aquela agenda e falar, nossa, pera, será que eu preciso disso? Será que dá para ajustar? Então, o processo terapêutico ajuda muito nisso. Se pensar, tem técnicas de pensar, né? Que é justamente isso de perceber quando a gente tá estressado, a gente vai querer fumar mais, beber mais, comer mais. Ou até de pensar assim, eu tô estressado porque eu tenho uma prova amanhã e tipo, de reformular aquilo, né? O estresse, na verdade, vai me ajudar a estudar, a colocar energia, porque se eu não tivesse ele, eu não ia passar na prova e tudo mais. Mas sentar num processo terapêutico, a gente não consegue fazer isso, né? Não é uma coisa que você lê num livro ou que você ouve num podcast aqui te resolve tanto assim. Quer dizer que o que você viu que até aqui não serviu pra nada? Não, não quer dizer. Tem muita coisa aqui que serviu. Eu, inclusive, de fazer essa pesquisa, descobri que eu tenho que respirar mais, em pausadas mais. Esse do Totem eu não lembrava, tipo, eu vou comprar alguma coisa. Na verdade, não vou nem comprar, tem um objeto ali novo, um negocinho que eu me dei há pouco tempo, eu vou botar aqui no onde eu trabalho. E quando eu ver, eu vou lembrar de parar e respirar por 5 minutos. Porque é uma ideia boa. Mas isso é uma das coisas, né? Tem tantas outras coisas. E justamente se você tem a oportunidade de estar num processo terapêutico. E talvez tenham coisas que você ouviu aqui que você não sabia. Por exemplo, do burnout. Talvez você já esteja com burnout ou com depressão eficiente lá que o Drauzio Varela falou, funcional, e tá cagado e não tá sabendo. Eu mesmo não sabia que meu nível de estresse estava cagado assim, que eu tinha acostumado tanto com esse negócio. Então, estou agora tentando desestressar, porque estressar envelhece, Cintia Cruz. A gente fica aí passando protetor solar para não envelhecer a pele, comprando produto. Estressar envelhece. É só E o isso que a gente cérebro precisa tá saber. lá velho, né? E o cérebro tá velho. Você tá... teve uma coisa que no meu processo terapêutico em relação ao estresse e ansiedade que foi muito revelador, assim, porque imagina, eu trabalho, né, com gestão emocional, com tudo isso, e eu achava que o meu contexto tava saudável. Eu não achava que eu tava vivendo nada que fosse estressante, tudo isso. Só que eu não conseguia perceber que o meu contexto interno, né, o meu ambiente interno era muito é, era muito estressor, porque eu por muito tempo sempre fui a pessoa do listas mentais, coisa pra fazer, ficava o tempo inteiro tipo, porque eu preciso resolver isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, quem olhava de fora falou assim, nossa, né? A vida tá em ordem, as coisas estão ok, tá tranquila, tá sorrindo, tá ótimo. Mas por dentro eu tava repassando coisas e listando coisas e não sei o quê. E era um comportamento interno, entendeu? Então, trazer consciência para isso, gerenciar, criar estratégias para reduzir esse estresse. Foi lá no meu processo terapêutico, olhando toda semana para isso, devagarzinho, identificando e tal. Então, busquem ajuda. Se quiserem, estou aqui com a agenda possível para atendimentos. Em breve, Demauro também estará atendendo. Assim, ó, vocês têm a chance de ser dois psicólogos maravilhosos. É isso.
Esse episódio é uma dica inteira, né? Então é isso. O episódio foi uma dica. Você tem ainda uma dica de Mas livro ou tenho alguma dica coisa? final, sim. Mas Tenho dica óbvio que final tem. que não é livro, que não é filme, que é jogar xadrez no Duolingo. Sim, o Duolingo tem xadrez. Deus. Você vai fazer xadrez porque não é pra ir lá no Duolingo aprender inglês pra melhorar sua performance, não. Vai fazer um negócio que não é pra melhorar nada. Pra você ir lá, se divertir um pouquinho, ha, ri, 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 e segue sua vida, entendeu? Para de ser louco, querer fazer só coisa que vai melhorar. Vai fazer uma coisa só por fazer. Então, minha dica é o xadrez do Duolingo, mas pode ser crochê, pode ser pintura, o que você achar que vai te dar um momento de respiro, sem pressão de performance, de melhorar, de arrasar, de ser. Vai te fazer bem. Confia Da na onde, Jacintia. Cíntia Cruz, que jogar xadrez remove o estresse? Que Ai, mundo é é muito esse que você tá gostoso, vivendo? gente. Para, não, é muito bom. Jogar xadrez. Não, Não, eu não Cíntia fico Cruz. estressada com xadrez. O xadrez é a minha janela mental, é muito bom. Se for pra recomendar joguinho assim, ao invés de recomendar o Duolingo, eu recomendo um que chama Offline Games. Jogos offline. São 10 mil jogos offline, que é aquele de pintar coisinha. Esse aqui que é relaxar. Ai, que É só delícia. pintar É, bom coisinha, também. jogar um líquido de uma cor no outro, sabe? É tipo, você para o tempo que você quiser. Isso que é relaxar. Jogar xadrez, você tem que destruir o seu oponente, Cintia Cruz. Não tem que relaxar. Não, não, a não ser, só se você for pro jogo com essa energia, não precisa, né? Não Se não for jogar precisa. xadrez assim, não tem nem por que começar. Se não for pra passar estresse e criar cabelo branco, não tem por que começar. Gente, vocês estão vendo como eu e o Demauro não somos diferentes, né? Eu não sou uma pessoa competitiva. Eu sou, tipo, vim aqui pra ser feliz. Não quero estresse. A gente falando do estresse, o Demauro criando estresse onde não precisa ter, que é no jogo de xadrez. Né? A gente não vai jogar contra os russos no campeonato mundial de xadrez, é só pra ser feliz, entendeu? E ficar ouvindo o barulhinho sabe, a pecinha ali no tabuleiro. É ótimo, nossa, é desestressante. Então é isso, queridos. Fechamos por hoje? Fechamos. É isso. Então, que tenhamos uma semana menos estressante e com mais presença e respiradinhas. É isso. Um beijo. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.